Olá meninas, boa noite. Estou aqui mais um dia, né? Mais um vídeo para falar sobre a palavra de Deus e o que Deus ministrou ao meu coração nessa noite. Eu já quero agradecer todas as mensagens mais uma vez que eu venho recebido. Para a honra e glória do Senhor, tem edificado bastante vida e eu tenho muita gratidão por isso. Se você não é inscrito, eu já peço que você já se inscreva no canal. Aqui nós vamos falar sobre relacionamento, sobre vida com Deus, propósito, testemunho. E se você já gostou do tema, que hoje é um tema muito lindo, sobre o casulo, sobre as borboletas, sobre os sinais de Deus, né? Já deixa aquele joinha, compartilha com as amigas e já deixa um comentário também, tá? E eu vou começar com uma palavra que está no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Essa passagem é uma passagem muito linda, muito especial, porque é uma passagem de promessa, né? A promessa que nós sabemos que existe para cada um de nós. A Bíblia diz que são promessas incontáveis, né, para cada um de nós. Só que muitas vezes nós deixamos de obter a promessa por termos a escolha própria, né, por obtermos as nossas próprias escolhas, que pela nossa carne são escolhas erradas, né, porque nós temos tendência ao pecado. Mas com Cristo nós somos novas criaturas, né? E se faz tudo novo. E a promessa chega. Mas para chegar tem um processo. E muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Ou quando estamos passando pelo processo, a gente às vezes desiste e volta a estaca zero. E hoje, a palavra que eu quero dizer hoje, gente, é uma palavra assim que não vai tomar muito seu tempo. É uma palavra que Deus ministrou no meu coração de algo que aconteceu sobrenatural comigo e que tem a ver com as borboletas, né? Com uma borboleta em especial. Então, antes de entrar na palavra de hoje, que é sobre a borboleta, o que ela representa a vida do cristão e a vida daquelas pessoas que são novas criaturas, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu já falei isso em um outro vídeo, eu vou repetir aqui nesse vídeo. São várias coisas sobrenaturais que aconteceram, mas essa foi uma em especial, que eu, quando estiver lá, bem velhinha, sabe, eu vou lembrar, sabe, do que aconteceu comigo, que, assim, um mimo, né, da parte de Deus. Creio que muita gente às vezes vive e não vive isso. E eu dou glória, graças a Deus, de eu ter vivido isso. E uma certa vez, antes de eu ter, assim, saber que eu ia namorar o Felipe, a última vez, quando eu saí do aeroporto, a última vez que eu o vi, né, que foi no meu trabalho, antes da gente ter um reencontro, que foi um ano depois que a gente teve reencontro, antes desse um ano, eu saí do aeroporto, uma borboleta voava, assim, ao redor de mim, sabe? A borboleta voava. E eu fiquei sem entender, porque eu trabalhava no aeroporto e a borboleta ficava voando em volta de mim. Eu falei, gente, o que é isso? É Disney? E todo mundo sabe que borboleta não voa muito à noite, né? O que voa muito é mariposa. Só que não era mariposa, era borboleta. Porque eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vi uma borboleta, a borboleta apareceu pra mim. E logo em seguida, eu cheguei em casa, fui procurar na internet o que tinha a ver e eu vi muitas coisas, assim, de coisas sobrenaturais, mas eu me apeguei e ao mesmo tempo não, porque na Bíblia não fala nada sobre a borboleta. Mas através do que Deus ministrou no meu coração essa semana, eu comecei a estudar, sabe, o que Deus queria me dizer com aquela borboleta. Ontem, eu comecei a entender o que Deus quis me dizer. Eu sabia que tinha relação ao meu casamento, à minha vida. Mas ontem eu tive uma visão completa do que Deus queria me dizer. Que pra gente conseguir voos mais altos, como que as borboletas dão,
Nós temos que passar pelo casulo, o processo do casulo, um processo dolorido, um processo doloroso, né? Um processo muitas vezes de choro, de quebrantamento, né? Que o cristão tem que ter para obter a promessa. E nada, quando nós obtemos a promessa, não é só para a gente para nosso benefício, não, para bom benefício de toda uma sociedade, como um todo. Porque assim, eu consegui obter a promessa de um casamento, mas hoje eu estou abençoando vidas, né, através do meu testemunho. Então hoje eu entendo aquela borboleta, sabe, que me acompanhou. Então o que eu quero dizer para você, que esse processo que você está passando tem começo, meio e fim. E no final você dará testemunhos. E tem uma parábola que diz que uma certa vez teve um jardineiro que ele parou, né, e ficou observando uma borboleta tentando sair do casulo. E para apressar aquele vento da natureza ali, ele foi lá com uma tesoura e cortou o casulo. E a borboleta saiu do casulo sem estar preparada para voar, né? Ela saiu com as asas atrofiadas, murchas e sem força para voar. Então, o que essa parábola quer dizer? Que não adianta você fugir do processo. Não adianta, gente. Você tem que passar pelo processo. Você tem que dar glórias a Deus por você passar pelo processo. É porque no processo é que você é modificado para dar voos altos, sabe? Voos grandes, voos assim inimagináveis, sabe? Que aquilo que você não tem noção do que Deus pode fazer, né? Voos altos, né? Porque quando a borboleta era uma lagarta, o que ela fazia? Ela se rastejava no chão, comendo, passando por lugares até imundos, né? E vendo só aquilo, só o que está por baixo, sabe? O que está por baixo. Essa é a pessoa que está no mundo, que está vivendo no mundo. E quando o cristão, quando ele tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, quando você aceita Jesus habitar na sua vida, ele passa pelo processo, né? O processo de cura, o processo de libertação. E é nesse processo que você dá voos altos e voos grandes, entendeu? Seja no processo do desemprego, às vezes Deus está querendo te chamar para trabalhar para Ele, e você não está entendendo que você está desempregado. Pelo processo do quebrantamento da parte sentimental, Deus está querendo tirar aquelas pessoas que não são para você, para te entregar aquela pessoa que vai, sabe, cumprir o chamado de Deus contigo, sabe? Aquela pessoa que vai ter um propósito, gente, porque não adianta a gente casar e não cumprir o propósito de Deus, sabe? Ser egoísta, né? Não levar adiante, não testemunhar, porque o cristão ele vive de testemunho, o cristão ele vive de glória em glória, né? E não tem como Deus nos abençoar, a gente não abençoar outras pessoas. Então, quando você, nesse processo, você vê a sua importância como filho de Deus nessa terra, uma terra, gente, que a gente vê que é tanta coisa suja, tanta coisa podre, imunda. Cada dia a gente vê esse mundo perdido, sabe? Esse mundo que a gente vê, não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Se você passar pelo processo de libertação, de cura, sabe, um processo doloroso, você vê que tem jeito. Porque você teve jeito, eu tive jeito. Então por que aquele seu amigo que está desviado, aquele seu amigo que está usando drogas, aquela sua amiga que está na prostituição, não tem jeito? Tem jeito, mas para isso depende do processo, meu e seu, do processo do casulo, né? Do processo do arrependimento, o processo do quebrantamento. Então, dê valor ao processo, porque não tem, assim, a felicidade se resume ao processo que você teve, né, para conquistar. É tão bom quando você olha para trás, você vê tudo que você passou, né? Até quando você, tipo, vamos dizer assim, coisa assim, até material, vamos dizer assim, quando a luta que você teve para comprar aquele carro, a luta que você teve para comprar aquela casa. Não é legal você olhar pelo processo que você passou? Que graça teria que se você tivesse ganhado assim de graça? A mesma coisa a nossa vida com Cristo, né? Os propósitos que Deus tem para cumprir na nossa vida. Então que você dê valor ao processo, você passe pelo processo dando glória a Deus.
Porque às vezes aquilo que parece ruim é uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer na sua vida. E hoje entendo aquela borboleta que voou ao redor de mim. Era um sinal de Deus, do processo que estava chegando ao fim, né? E que eu não sabia, mas que eu estava passando, agradecendo, gente, porque o segredo é ter gratidão, 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 gratidão. Que você seja grato nas coisas, nas horas ruins, porque aos nossos olhos é ruins, e nas horas boas também, porque Deus se alegra o coração de Deus, né? E que você venha ser uma borboleta que voe bastante alto para a glória de Deus, que você brilhe nesse mundo escuro, que você venha falar do amor de Jesus, das promessas que Ele cumpriu na tua vida, seja com um casamento, seja com um filho, seja com uma faculdade, seja no teu chamado, né, ministerial, independente da área, se é no louvor, se é para as mulheres, se é com crianças, não importa. Deus vai chegar um momento que você vai olhar para trás e você vai dar valor àquele processo. Esse vídeo é a respeito do processo. Eu dou graças a Deus ao processo que eu tive. Estou passando nesse momento por um processo de desemprego, mas eu dou glória a Deus porque eu sei que os sonhos de Deus são os sonhos mais altos que os meus. E para completar esse vídeo de hoje, para terminar, quando eu já estava casada com o Felipe, eu contei dessa borboleta na cozinha do meu pai. Na cozinha do meu pai não tinha de onde vir vento, gente. Quando eu falei dessa borboleta, veio um vento, soprou, sabe, na cozinha. Você sabe que no dia de Pentecostes veio um vento sobre os apóstolos, né? E o vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo confirmou na frente do meu esposo o que é aquela borboleta, o simbolismo da borboleta. E hoje tudo se encaixa na minha mente. Hoje eu estou aqui falando de Jesus para vocês. Se Deus quiser, alcançando muitas vidas através desse vídeo aqui. E eu dou glórias a Deus pelo processo. Glórias a Deus. E você venha dar glórias a Deus pelo processo que você esteja passando, minha querida. E vai escutando louvor, vai agradecendo, vai falando de Jesus, porque não tem como viver nesse mundo sem falar de Jesus, sem o amor de Cristo. Não tem como, gente. Esse mundo é cada vez pior, é cada vez mais sujo. Para o mundo, você vale o que você tem, mas para Deus, você vale tudo. E outra coisa, você tem valor. Respeite o processo e agradeça pelo processo. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite, assim como todos os dias da sua vida. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa vida, que ela venha dar honras e glórias ao teu nome, que ela venha aprender a esperar no processo e que ela venha testemunhar do seu agir, do seu poder em cada área da sua vida. Eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.